Olá pessoas, meus amigos estudantes aí de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Estamos de volta, sou o professor Francisco e eu quero continuar tratando com vocês sobre o assunto de energia, mais particularmente agora, não apenas do cálculo da energia ou mesmo do uso consciente que fazemos dela, mas fazer um panorama geral sobre a questão da geração da energia. Por isso que eu quero tratar com vocês, dá uma olhada aí na tela, sobre o uso da eletricidade pelas populações humanas, tá? Senhoras e senhores, nesse caso aqui, quando a gente faz o uso da eletricidade pelas populações humanas, pensando de uma forma mais ampla, percebam que nós, enquanto humanidade, acabamos nos tornando extremamente proficientes em converter uma maneira de energia em energia elétrica. Como eu digo uma maneira, é porque existem vários modais de energia para que eu possa fazer isso se transformar em energia elétrica. Ficamos realmente muito bons. Tão bons que esse é um dos motivos de nossa sociedade prosperar do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico e, por que não, até culturalmente a gente acaba impactando exatamente pela essa facilidade que nós temos em gerar a tal da energia, tá? Então, importante esse tema e dessa vez eu quero mostrar um pouco mais de perto, um pouco mais a miúde, como é que a gente pode fazer algumas das gerações de energia mais importantes. Vem aqui na tela. Muito bem, olha lá o texto de introdução para nós, né? As fontes de energia, então, são utilizadas, são opções energéticas, né? Com origens diversas. Dividem-se em fontes, como nós já vimos, não é? Renováveis, quer dizer que numa escala de tempo humana eu consigo utilizar novamente aquele recurso, né? E as fontes não renováveis, ainda em escala de tempo humana, eu não tenho como dispor daquele recurso novamente. Por exemplo, o próprio petróleo bruto, que é um combustível fóssil, está nesse rol. As fontes de energia, então, são esses recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. E nós sabemos, né, que nós damos preferência para a produção de eletricidade, tá? A gente utiliza muito mais dentre essas fontes de energia, né? É óbvio que no decorrer dessas gerações aí de energia, no princípio, a gente nem fazia questão de fazer essa diferenciação de energias que poderiam impactar mais o meio ambiente e energias que impactariam menos. Essa é uma preocupação muito atual, tendo em vista as modificações que a gente vem implementado em nosso planeta, tá? Como dissemos, a energia elétrica é a principal fonte de energia do mundo, produzida a partir do potencial elétrico de 2 pontos de um condutor. Quando fala 2 pontos, é porque eu tenho uma diferença de potencial. Por isso que normalmente você tem um polo positivo e o polo negativo ali, né, dentro de uma geração. Né? Aí fala de detalhes um pouco sobre a questão da eletricidade, que nós já mencionamos em outros momentos, né? O fato é que grande parte da energia elétrica é produzida aqui no Brasil através das usinas hidroelétricas, para que você possa ter uma ideia, tá? Quando a gente vai falar aqui no caso de hidrelétrica, sem dúvida nenhuma, eu posso dizer para você que 72%, 73% da energia acaba sendo produzida através de hidrelétrica. Exatamente porque o nosso país, ele tem uma hidrografia que é extremamente propícia a esse tipo de produção de energia. Veja você que se um dia você tiver a oportunidade de visitar a França, por exemplo, lá eles não têm essa bacia hidrográfica totalmente capilarizada, acidentada que nós possuímos aqui. Então lá na França não há de se falar em energia hidrelétrica, tá? Aliás, só um detalhe, lá na França mais ou menos 70% da energia é gerada de maneira nuclear. Aqui nós temos o Brasil, esse país aí abençoado por Deus, e a gente consegue utilizar a hidrelétrica para gerar nossas energias, tá bom? Volta aqui comigo.
Muito bem, como a usina, a forma hidrelétrica é uma das preferenciais nossas, né? Aqui está falando em quase 90%, não é bem assim hoje, né? Esse dado está um pouco defasado, seria em 73% mais ou menos. É interessante a gente conversar como é que funciona uma usina hidrelétrica, tá? A usina hidrelétrica, com certeza, é uma obra fenomenal de engenharia. Ela acaba aproveitando a força das águas, né, para gerar energia, tá? Como é que ela faz isso? Já vou te adiantar. A usina hidrelétrica, e agora eu estou sendo extremamente simplista, só para que você tenha uma noção como é que a geração acontece. Eu faço então uma barragem, ou seja, eu represo um determinado leito de um rio aí qualquer. Faço aí então o represamento. Nesse represamento, eu vou fazer com que água possa possa fluir a uma determinada pressão ou possa oferecer uma determinada queda de água. Porque quando essa pressão da água ela é muito grande, eu posso fazer girar um instrumento chamado de turbina. A turbina nada mais é do que uma hélice muito grande. Obviamente, estou sendo simplista. Essa turbina está ligada a um gerador. O gerador transforma energia mecânica, que é desse movimento da turbina, em energia elétrica. Simplesmente movimentando a turbina, professor? Sim, simplesmente movimentando a turbina. A água, nesse caso, serve basicamente para isso, para fazer o movimento, o giro da turbina, para que possa comunicar esse movimento ao gerador de eletricidade, tá? Eu vou te mostrar melhor daqui a pouco, mas essa é que é a lógica. É como se fosse na energia eólica. A energia eólica, que é dos ventos, ao invés de eu ter uma turbina, eu tenho um aerogerador. Ele aproveita o vento que vem para poder girar o aerogerador que está ligado a um gerador. E esse gerador vai transformar a energia mecânica de movimento em energia elétrica. Perceba que na maioria dos casos é assim que a humanidade resolve gerar energia elétrica através de alguma forma de movimento de um gerador. No nosso caso, o movimento do gerador aqui é oferecido pela água, seja água em queda ou água a altíssima pressão. Esse é o básico. Dá uma olhada aqui comigo. Sendo assim, essas grandes construções, esses grandes represamentos vão fazer exatamente esse procedimento, né? Tá aqui um resumo para vocês, né? Esse resumo um pouco mais técnico, quem sabe, porque ele diz que a energia potencial gravitacional, entenda queda d'água, que se converte em energia cinética, entenda movimento, tá? Energia cinética tem a ver com movimento, é obtida represando a água, né? O represamento provoca pressão, que converte a energia hidráulica em energia mecânica. A energia mecânica, senhoras e senhores, é essa soma de gravitacional com cinética. A energia mecânica vai ser transferida para, olha só, já te disse isso, uma turbina, que vai ser convertida em energia elétrica. E a energia elétrica produzida vai ser transmitida para uma ou mais linhas de transmissão interligadas, né? Essa parte da energia que pode ser perdida sob forma de calor aquece a linha de transmissão. Eu vou te explicar isso daqui a um pouco. Eis aí um esquemão de como pode funcionar aí, né, uma usina hidrelétrica. Então veja, a partir desse ponto 1 aqui, ó, represei a água. Essa água, então, ela vai passar pela barragem e essa queda d'água vai oferecer aqui, ó, na barragem, vai oferecer da usina geradora aqui um giro que vai acontecer na turbina. Esse giro vai também gerar o gerador, que vai transformar energia mecânica em energia elétrica. E isso finalmente vai cair para nós ali, ó, aqui na nossa linha de transmissão. Nesse momento, eu preciso fazer com que essa energia elétrica seja de alta tensão, tá? Chega aí fácil
a mais de 100 mil volts quando sai daqui. Por quê? Porque essa fiação, até chegar em nossas casas, são quilômetros e quilômetros e quilômetros de fio. Então eu preciso que a tensão elétrica seja alta, porque à medida em que há a propagação da energia elétrica, vai havendo perdas dessa energia no caminho. Então se eu aumento a tensão, quando chegar aqui na minha casa, chega do jeitinho que eu preciso, tá? Então, tá aí. Se você quiser entender um pouco melhor, eu sugiro fortemente que você acesse aqui esse link da Universidade de Colorado, que é o PHET, que ele vai fazer uma simulação de algumas formas de transformação da energia, inclusive energia mecânica, de movimento em elétrica, para você entender como é que um gerador ele consegue, a partir do movimento, gerar energia elétrica. Esse eu vou deixar para vocês, tá? Bom, é óbvio que toda forma de geração de energia, ela tem suas vantagens e suas desvantagens. Por isso, não é muito interessante a gente dizer que existe necessariamente uma maneira melhor de gerar energia em relação a outra. Isso vai depender de várias conjunturas. Para o caso da hidrelétrica é a mesma coisa. Vamos ver algumas vantagens e desvantagens. Olha só. Apesar de ser uma fonte renovável de energia, sim, porque obedece o ciclo da água, não significa que seja ambientalmente isentas, ou seja, existe sim alguns problemas. Alguns impactos ambientais prejudicam, veja você, a fauna e a flora da área alagada que constitui o reservatório. Como assim, professor? Quando você acaba fazendo um represamento com uma hidrelétrica a ser construída, o nível da água sobe muitíssimo. No que ele sobe, acaba alagando a vegetação local todinha, e não é pouca coisa não, sobe bastante. Alaga muito, portanto, as árvores vão ficar debaixo d'água e devem morrer para poder compor uma matéria orgânica ali naquele represamento. Você obriga com que a fauna seja deslocada, obviamente aquela fauna, né, aqueles animais que conseguem fazer esse deslocamento, obrigam que eles possam ser deslocados e, inclusive, populações ribeirinhas precisam ser deslocadas também. Elas acabam perdendo seus lares, nesse caso, e precisam ser colocadas em outros lugares. Eu me lembro, por exemplo, lá no Tocantins, quando fez uma represa que hoje alimenta aquele estado, tá? Começou na capital Palmas uma infestação de cobras, aranhas e até onças. Acabava aparecendo muito na cidade mesmo ali, né? Exatamente porque eles foram todos obrigados a sair de onde eles já estavam por conta do represamento. Essa daí realmente é um impacto muito sério que pode ser provocada pelas hidrelétricas e isso precisa ser computado, precisa ser calculado. Vamos mais. Para além disso, gente, olha só, a gente pode destacar alagamento das várzeas, o aumento dos rios e da temperatura local, aumenta, porque você está aumentando ali a quantidade de água a ser evaporada, tá? Fica mais úmido e mais quente. Por outro lado, o principal aspecto positivo é a produção mais barata de energia. Meus amigos, é muito mais barato eu fazer uma usina hidrelétrica do que uma nuclear. Por exemplo, né? Ela é certamente menos agressiva para o ambiente do que uma termoelétrica, que vai, por exemplo, aí, soltar na atmosfera gases que vão contribuir com o efeito estufa, tá? Outro tipo de geração de energia, e essa daí extremamente poluente, é exatamente a termoelétrica, tá? Como é que funciona uma termoelétrica? Veja no meu esquema aqui, vamos reduzir aqui nesse esquema. Funciona basicamente assim. Começando da fornalha. Eu pego aqui essa fornalha e aqui eu tenho uma caldeira com água, tá? E eu queimo algum produto para que eu possa, então, esquentar a água dessa caldeira.
Por exemplo, eu posso queimar gás natural, eu posso queimar carvão, simplesmente para poder fazer com que essa panela de pressão, que essa caldeira, ela aumente a temperatura até evaporar a água a altíssima pressão por esse duto aqui, ó. No que a água, ela escapa a alta pressão por esse duto, ela vai parar nessa turbina, igualzinho que eu tinha na hidrelétrica. Lembra que o que importa para mim é mexer a turbina, fazer a turbina girar? Pois bem, quem está fazendo a turbina girar aqui é a água a alta pressão por conta da queima que aconteceu. Então a turbina gira, ela está ligada a um gerador, vai transformar energia mecânica de novo em energia elétrica e isso vai parar nas nossas casas, né? Para poder não perder muita água no processo, existe aqui um condensador que vai diminuir a temperatura de volta da água, porque a água passa por aqui e vai passar pelo condensador, depois da turbina, né? Resfriou a água, ela volta para a fase líquida e é bombeada novamente aqui para a caldeira para iniciar esse processo, para reiniciar o processo, que percebam, é um processo cíclico. Volta para mim. Como eu disse, o importante aqui é mexer a turbina, é fazer ela girar. E nesse caso, é através de queima aí de combustível fóssil normalmente. E esse combustível fóssil, como nós sabemos, envia para a atmosfera gás carbônico, enxofre, todos esses elementos aí que podem ser bem danosos para o nosso controle ambiental, tá? Podemos voltar. Muito bem, senhoras e senhores, fato é isso. Olha aí um exemplo aí de uma usina termoelétrica no Brasil, uma foto, né, para poder mostrar. A gente usa muito aqui no Brasil usinas assim, principalmente no período de seca. Quer dizer, você tem menos água, então você precisa complementar a energia que a gente está usando. Para não deixar a peteca cair, a gente acaba ligando as nossas termoelétricas aqui no país, tá? Espero que você tenha entendido, gostado aí de uma das formas, aí temos tantas outras para gerar eletricidade aí pelas civilizações. Essas duas eu preferi porque elas têm muito a ver com o nosso Brasilzão, tá? Acontece demais da gente gerar por hidrelétrica e menos, felizmente, por termoelétricas. Professor Francisco fica por aqui, te agradecendo a presença, te agradecendo a companhia e a paciência e naquela certeza, olha só, tamo junto, um abraço. Até logo. Tchau, tchau.